Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio, vamos falar sobre a jornada do ator no teatro, cinema e televisão. Eu acho que representatividade é uma necessidade de contarmos as nossas próprias histórias. Acho que representatividade é uma abertura de um novo espaço que talvez nunca existiu de fato e que a gente está agora lutando muito por ele, né? Acho que a gente vem lutando há muito tempo por isso. Acho que estamos conseguindo criar novas perspectivas e novos caminhos pra gente e pra quem vem depois. E acho que a representatividade é uma necessidade muito a partir disso também, pra quem vem depois, sabe? Como que a gente prepara esse espaço aqui pra quem virá depois da gente, pra que seja um espaço melhor, um espaço muito mais digno pros nossos corpos habitarem. Kelner Macedo nasceu na cidade de Rio Tinto, no estado da Paraíba, no ano de 1994. Interessado pelo trabalho de ator desde criança, começou a sua carreira em peças infantis e cursou artes cênicas na Universidade Federal da Paraíba. Foi descoberto num teste de elenco para o filme Aquários, do cineasta Kleber Mendonça Filho, pelo produtor de elenco Marcelo Caetano, que veio a se tornar o diretor de seu primeiro longa-metragem Corpo Elétrico, lançado em 2017. Gayblog, entretenimento e empoderamento. Olá, Kelner. Obrigado pela sua presença. Um prazer tê-lo aqui conosco neste último episódio da temporada de número 1 do podcast do Gayblog. Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui, né? Somos parceiros aí de algum tempo e é uma alegria estar aqui, finalizando essa temporada aí. E também contamos com a presença do editor-chefe do Gayblog, Vinícius Yamada. Vini. Olá, leitores. Oi, Maurício. Obrigado, Kelner, por aceitar nosso convite, hein? Para começar nossa entrevista, como sempre fazemos aqui, gostaria que você falasse seus pronomes e se autodescrevesse. Kelner Macedo, ele, dele. Nossa, é difícil se autodescrever, né? Você é ator. É sempre complicado. Talvez seja a coisa mais difícil. Bom, eu sou sagitariano, faço 30 anos esse ano. Nasci no dia de Ançã, na cidade de Rio Tinto, na Paraíba, uma cidade que tem 24 mil habitantes, mais ou menos, que não tem cinema, que não tem teatro, que nunca teve aula de teatro, e o único acesso, assim, que eu tive lá de atuação era a televisão. Era a maior referência de dramaturgia que existia, e isso me levou a sonhar muito e a realizar também. Acho que a televisão, ela abriu muitos caminhos aí pra mim. E fisicamente, como você se autodescreveria? Tá, eu tenho 1,77 de altura, nem sou branco, nem sou preto, eu sou uma mistura de raças, venho de uma família indígena, meu pai, minha avó, minha bisavó. Hoje eu tô com o cabelo bem curtinho, eu tava com cabelo grande, mas cortei. Tô com barba, meu cabelo é um castanho claro, tô vestido hoje de calça jeans, um moletom azul, sapato branco. E qual é a origem da pessoa Kelner Macedo? Esse é o seu nome que tá no RG ou é um nome artístico? Não, esse é o nome de batismo, Kelner Macedo. E é engraçado, né? Porque Kelner é muito diferente. E todo mundo pergunta de onde vem, mas nos anos 90 tinha uma marca, tinha um estilista em Recife que chamava Beto Kelner. E aí veio daí. Eles amavam, minha mãe amava esse nome, Kelner, e aí veio. O que foi uma dificuldade, né, quando criança, né? Porque até hoje, ninguém entende, ninguém sabe escrever, tem que repetir o tempo todo. Mas acho que me define muito esse nome, assim. Quando eu fui entender, né, com relação a nome artístico, o que escolher, não tinha escolha, já estava pronto, né? Vozes, sotaques, corpos, movimentos, o trabalho do ator na cena, na tela. Como você se define? Eu me defino como um grande curioso das artes da cena. Tudo me interessa, tudo me encanta, tudo me causa muita curiosidade, principalmente agora, assim, que tem me chegado personagens muito diferentes, né? Que eu preciso realmente trabalhar ali uma composição que é muito além do estar presente, do interpretar, mas como que a gente compõe, né? Essas pessoas que são muito diferentes da gente. Isso me instiga muito e isso me leva muito além, assim. É um interesse que norteia muito a minha vida e os meus dias, sabe? É o que recorta o meu ponto de vista no mundo, assim. A atuação, ela me salvou em todos os aspectos. E como ela te salvou? Olha, eu nasci em Rio Tinto,
que é uma cidade muito pequena, muito fechada, que não tem acesso à arte e cultura, que é um estilo de vida que ele é muito específico, né? Quem nasceu no interior, quem cresceu no interior, assim, do Brasil, sabe do que eu tô falando. É engraçado, porque quando eu paro pra pensar, assim, não existiam referências gays na minha infância, por exemplo, em Rio Tinto. Sabe? Era uma cidade tão pequena que tudo acontecia daquele jeito que a gente bem sabe. Banheirão, escondido, nada em público, nenhuma demonstração de afeto na rua. Então, quando eu paro pra pensar nisso hoje, eu acho muito doido, sabe? As faltas de referências ali naquele momento de desenvolvimento mesmo, né? De autodescoberta, de entendimento de quem eu sou no mundo, quem eu era. Então, é muito doido quando eu olho pra trás e vejo essa falta de referencial e os caminhos que eu fiz pra chegar onde eu cheguei pra me constituir enquanto uma pessoa pensando e existindo no mundo e sentindo e querendo ser feliz e querendo viver, sabe? Eu acho que eu tive que descobrir muito sozinho, assim, fazendo, indo pro mundo, indo pra vida. Eu saí de casa com 16 anos, então eu tô no mundo há muito tempo, sabe? Eu sou jovem, mas eu dei muitos giros pra chegar onde eu cheguei, assim. E tudo foi muito construído tijolinho a tijolinho, tanto a minha personalidade, quanto a minha formação, quanto a minha carreira. Eu acho que é isso, como Itamar Assunção fala, né? Eu não me amo, mas eu me persigo. Eu não amo São Paulo, eu persigo São Paulo, eu tô aqui por isso. E eu acho que eu me persigo, sabe? Eu vivo me perseguindo por aí. Qual é a sua formação de ator? Como você treina a sua voz, teu corpo? Você tem algum método específico que você escolheu? Stanislavski, Strasberg, Boal? Quais referências e expressões artísticas você tem e te alimentam no dia a dia? Bom, como eu falei, Rio Tinto não tinha aula de teatro, não tinha teatro, não. Eu fui ver uma peça de teatro depois de velho, depois que eu fui morar em João Pessoa, sabe? Eu fui numa sala de cinema ver um filme, 16 anos, 15 anos. Então, assim, a primeira referência de atuação, ela me vem na televisão mesmo. É a telenovela. É isso que me impulsionou, que me deu o primeiro impulso, assim, pra dizer, cara, quero fazer isso. Não sabia como, não sabia se era possível, mas queria fazer. E aí, quando eu saio de casa e vou morar em João Pessoa, com 16 anos, porque eu acabei o ensino médio e fui fazer faculdade. Só que aí eu não tinha referência alguma de teatro ou de atores, né? Não sabia como é que um ator vivia. Então, apesar do desejo e do sonho de ser ator, eu não tinha esse referencial. Então, eu fiz psicologia e aí, com 2 anos de curso de psicologia, eu resolvi fazer um curso de férias de teatro e fiquei completamente atravessado com aquilo, sabe? O bichinho do teatro me picou. E aí eu não pude mais fazer nada. Troquei o curso de psicologia e fui para a Federal de Teatro na Paraíba. Mas psicologia e artes cênicas e teatro tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, é tudo construção dos personagens. Sobre a natureza humana, né? Os impulsos, os luz e sombra. E acho que foi um impulsionador também a psicologia pra mim, sabe? Enquanto construção de personagem, enquanto entendimento, assim, de constituição, né? Das personas. Foi muito importante, assim, pra mim na minha trilha, sabe? E é engraçado você me perguntar as grandes referências, né? Porque quando eu tava fazendo teatro, eu nunca estudei cinema, por exemplo. O cinema, ele aconteceu muito organicamente. Nessa transição da psicologia pro teatro, apareceu um teste de um filme. E eu ia começar o curso de teatro ainda. Eu falei, cara, nunca fiz um teste de um filme, não sei o que é um teste de um filme, mas eu vou fazer. Me inscrevi e fui fazer. Passei da primeira fase. Fui lá. Falei, nossa, nem sei como, nem sei o que eu fiz, sabe? Eu queria muito ver esse teste. Aí fui pra segunda fase. Na segunda fase, passei. Fui chamado pra fazer o filme. E aí o cinema aconteceu na minha vida, sabe? Paralelamente a isso. Então as minhas referências, assim, do cinema, elas são muito empíricas. Elas são muito da minha experiência fazendo cinema. E o teatro não. O teatro eu estudei, passei por uma graduação, o bacharelado. Mas é engraçado você trazer esses autores muito conhecidos, né? Porque eles me dão base, eles me dão um impulso,
mas eu não gosto de ficar em lugar algum, sabe? Eu gosto de misturar tudo e fazer o meu jeito de atuar. Durante a graduação, as minhas referências eram a performance, por exemplo. Não era nem muito teatro, sabe? Então eu venho de uma construção, assim, que passa muito mais pela performance e o cinema do que o teatro mais tradicional em si, sabe? Você concorda então que existe atores para teatro, para cinema, para televisão? Ou você acha que a formação é para todos os meios e todas as linguagens? Olha, eu acho que existem atores. Tem atores que conseguem transitar em todas as linguagens magistralmente, que você olha e você fala, meu Deus, você acredita em tudo, você compra tudo que aquele ator faz, né? Porque você não duvida de nada. E tem atores que não, que funcionam muito na televisão e quando vão pro teatro a gente vê que não bate muito, que não funciona muito. Eu acho que existem muitos tipos de atores. Tem atores que conseguem fazer tudo e tem atores que ou não se identificam ou não se interessam. Eu acho que assim, quanto mais a gente vai vivendo e trabalhando e passando pelas experiências, a gente vai entendendo, né, com o que a gente se identifica, o que a gente gosta mais de fazer, né, o que dá dinheiro, que também é uma questão que não tem como não pensar nela, porque a nossa profissão é muito desvalorizada. E aí, essa é uma questão que também norteia a gente e as nossas escolhas de carreira, né? Então, acho que a gente vai descobrindo, assim, mas acho que existem atores. Atores são possibilidades de qualquer coisa, né? São possibilidades de mundos inteiros. Então, acho que tudo pode sair de um ator. Inclusive, ele não se identificar ou não funcionar muito bem no cinema, agora e daqui a pouco ser o grande rei do cinema brasileiro, sabe? Acho que tudo é possível na nossa vida. A gente pode dizer que Corpo Elétrico, o filme de Marcelo Caetano, te lançou pro mundo do cinema e da TV? Completamente. Foi o que abriu as portas e as janelas. Foi o que me apresentou mesmo, assim, pro mundo, pro mercado. E me trouxe muitas coisas até hoje, assim. É um filme muito especial, que me marca, que me define mesmo enquanto discurso político, enquanto uma pessoa no mundo, sabe? É um filme que ele me representa de todas as maneiras, assim. E aí eu tenho muito orgulho dele. Cara, esse filme, ele é um presente, assim, na minha vida. Não tem como falar dele de outra maneira, a não ser com muito afeto, com muito carinho, com muito amor. É um filme que me recebeu muito bem. É um filme de ator, é um filme de processo. O Marcelo, ele é muito especial nesse sentido, assim, porque ele olha o elenco e ele vê o elenco, sabe? Ele tem interesse por essas pessoas, por esses atores. E ele gosta de ensaiar, o que não é tão comum no cinema, né? O Corpo Elétrico, eu ensaiei 2 meses. Eu fiquei 1 mês inteiro trabalhando preparação, só eu, ele e o Gabriel Domingues, que também é um dos roteiristas, né? Parceiro dele, inclusive no Baby também. E ficamos trabalhando 1 mês, nós 3. 1 mês só. E aí no 2º mês entrou o elenco inteiro. Então foi um processo que também me formou muito, sabe? Enquanto entendimento do fazer cinematográfico mesmo, de como as coisas de fato funcionam quando elas têm esse tamanho. Porque eu tinha feito curtas, eu tinha feito piloto de série, que tem outro tamanho, né? Tem outro tempo de duração, tem um processo ali que é muito específico, e esse filme não, ele me traz então áreas de perspectivas infinitas com relação ao trabalho, sabe? Eu acho que foi um privilégio mesmo receber esse personagem, poder fazer esse filme, poder falar do que ele fala, poder viver esse processo que me transformou tanto, sabe? Esse é um filme que ele tem um processo que ele muda a minha vida mesmo. Você atuou também com outro cineasta brasileiro dessa nova geração, que é muito importante, que é o Daniel Ribeiro, e ele te dirigiu na série streaming para HBO Todos Nós, junto com Heitor Dália, Vera Egito, Alice Marconi, que é uma comédia gay jovem. Como foi trabalhar com eles e atuar para streaming ou séries de televisão? Todos Nós foi uma experiência muito maravilhosa. É sobre a nossa comunidade, são as nossas pautas na tela, são os nossos corpos, as histórias
né, dos nossos corpos na tela, que eu acho que é uma falta que a gente tem mesmo do mercado, do conteúdo. Temos pouquíssimas séries LGBTs, temos pouquíssimas personagens LGBTQIAP+, nas séries, nas novelas, e essa série em específico, Todos Nós, coloca foco exatamente nisso, nessa comunidade, nessas pessoas que pouco são vistas, que pouco tem espaço de dramaturgia para poder falar das suas questões, para poder colocar a sua cara, o seu corpo, a sua história na tela. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente abre muitos caminhos, assim, do que pode ser, sabe? Fazer essa série me levava a uma sensação de como pode ser bom, como pode ser gostoso fazer isso que a gente faz e contar essas histórias que a gente geralmente não conta tanto, né? E às vezes quando conta é um espaço muito reduzido dentro daquela trama, dentro daquela dramaturgia, e essa série não. Essa série era puramente sobre isso. Então isso era muito mágico, assim. E o Daniel Ribeiro e a Vera Egito, eles que dirigiram, né, a série, criaram, escreveram, dirigiram, e são parceiros que eu quero ter sempre perto, são diretores desse momento de agora, que estão olhando para agora, sabe? Que não estão olhando para o passado ou mirando num futuro impossível. Não, eles estão olhando para agora e falando sobre isso, e isso é muito importante hoje, sabe? E acho que também usando os seus privilégios para poder levantar essas pautas que são muito interessantes e são muito urgentes, né? De uma sociedade que está viva, que está mudando, sem hipocrisia, sabe? É um olhar muito genuíno pro hoje, pro que somos e pro que podemos ser. Então, por isso foi uma série muito especial. Você falou que no set de filmagem você presta atenção em todas as funções. Você pensa em ser ator em alguma outra função dentro do cinema? Diretor de fotografia? Super. Eu tenho muito interesse. Acho que a gente tá vivendo um momento também no mercado que ele tá pedindo da gente outras frentes, E também contar as nossas histórias, né? Tem personagem que a gente nunca vai receber se a gente não escrever. Então, eu tô um pouco nesse processo. Tô escrevendo um filme agora, que parte também de uma história pessoal, que eu não vou falar ainda aqui, mas que, enfim, acho que em outro momento eu volto aqui para falar mais exatamente desse filme. Mas é de uma necessidade, assim mesmo, de discurso, sabe? De colocar um discurso no mundo, de contar uma história que ninguém vai contar por mim. E acho que a necessidade mesmo é essa. Mas eu também já trabalhei como um produtor de elenco, né? Eu fiz assistência de elenco pro Gabriel Domingues e pro Marcelo Caetano, no Bacurau, no Propriedade, que são filmes de Recife, né? Eu assinei, né, a direção de elenco de 2 longas lá da Paraíba, que é O Sol Alegria, do Tavinho Teixeira, e O Desvio, do Arthur Lins. Então, eu me interesso por tudo. Não consigo fazer tudo porque não tenho talento de predisposição para tudo, né? Tem coisa que não dá, mas essas funções, assim, produtor de elenco eu adoro fazer. E direção e roteiro eu tô flertando com isso e daqui a pouco eu acho que vai acontecer, sabe? Por uma necessidade mesmo, assim, minha e do trabalho e de contar essa história que ninguém vai poder contar por mim. Atualmente você está no cinema com o filme A Metade de Nós, que fala sobre luto, depressão, suicídio, né? Queria que você comentasse sobre essa sua experiência e sobre o filme, claro. A Metade de Nós é um filme que sempre me atravessou muito, assim, desde o primeiro momento que eu recebi o roteiro, que o Flávio Botelho, que é o diretor e roteirista, me ligou. Era fim de 2018 e eu recebi uma ligação dele falando: Kellner, tudo bom? Aqui é o Flávio, tô fazendo meu primeiro longa. Tô aqui com o roteiro, tem um personagem que você tem perfil, a gente tinha um outro ator trabalhando, fazendo esse personagem há 1 mês e meio, e ele não vai poder fazer o filme. Nós temos pouquíssimo tempo
agora, até começar a filmar. E eu queria te mandar o roteiro pra você ler e a gente ter uma conversa. Falei, tá bom, eu vou viajar para o Réveillon e na volta a gente tem essa conversa. E aí ele me mandou o roteiro, eu fui lendo no carro no Réveillon. E fiquei completamente atravessado com aquilo, com aquela história, com aquele personagem. Sabe quando você olha e você fala, cara, é meu, eu vou assim, lutar com todas as armas que eu tenho, vou pegar esse personagem. E foi isso, voltei da praia com isso muito atravessado assim na minha garganta, com esse filme. Aí tivemos uma conversa e logo ele me ligou e falou, é você, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. E aí tivemos 10 dias de preparação muito intensa, porque a ideia do Flávio sempre foi fazer um filme de ator, onde nada dentro do filme transpassasse ou engolisse o ator, sabe? Porque às vezes a gente tem uma cena, né, um drama, não sei o que, e de repente entra uma trilha que o trabalho do ator ficou completamente atravessado por aquela trilha, né? E ele queria fazer um trabalho de atuação mesmo, um trabalho profundo, assim, de composição, de ensaio. Parecia teatro, porque era muito intenso, era um mergulho, assim... O Kaká e a Denise, que são os protagonistas, eles ensaiaram 3 meses, sabe? E no cinema a gente não ensaia tanto assim, é tipo um ensaio, 2, acabou, vai filmar, e quando tem, às vezes nem tem, né? É chegar e rodar, chega e pronto. E esse filme não, ele tem esse olhar para os atores, que é parecido também com o Marcelo Caetano, assim, que é a sorte que eu tenho de encontrar esses diretores, sabe? Porque eu amo ensaiar também, eu amo compor, eu amo ir para a sala de ensaio. E A Metade de Nós foi muito isso, foi esse mergulho muito profundo. É um filme que fala da natureza humana, dos sentimentos da natureza humana, então é um filme que ele comunica com todo mundo, sabe? Não é sobre raça, não é sobre sexualidade, não é sobre fatores socioeconômicos, não, é um acontecimento que desnorteia os dias daquela família, né? Daquele casal, daqueles pais. E acho que é um filme sobre sentimentos da natureza humana que todo mundo sente, sentiu ou sentirá. Acho que todo mundo tem medo, né? Ou tem medo de perder, ou já perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu e acompanhou o que é sentir aquilo, né? O que é aquela tentativa de elaboração de luto, o que é buscar formas de sobreviver a partir dessa tragédia, porque o filme parte de um suicídio, né? O filho único desse casal se suicida, e aí o filme fala sobre como eles vão seguir a partir disso, a partir desse acontecimento, e aí cada um faz a sua trajetória. E no filme eu faço o Hugo, eu interpreto o Hugo, que é o vizinho do Felipe, e passa a ser o vizinho do Carlos, que é o pai do Felipe, porque eles, nessa tentativa de elaborar esse luto, cada um vai seguir o seu caminho, e eles se separam, né? Eles não conseguem mais viver juntos. E aí o Carlos vai morar na casa do filho. Então a nossa relação, ela se dá muito a partir disso, sabe? Dos rastros do Felipe e dessa tentativa desesperada de alcançar alguma coisa, dessa falta. E acho que a aproximação do Hugo com o Carlos, que é o protagonista e pai do Felipe, ela se dá muito por isso, por essa falta, sabe? Eles têm uma falta em comum. E aí as coisas se dão muito a partir disso, assim, dessa ausência dele. E vai entrar em cartaz também o filme Bandida, dirigido por João Weiner, que fala sobre a história da chefe do tráfico da favela da Rocinha. Como é que foi essa experiência? E do que se trata o filme? Bandida número 1 é um filme que é dirigido pelo João Weiner, né? Que é da Paris Filmes, e é baseado numa história real, né? É baseado na história da Raquel de Oliveira, que tem um livro também, que eu acho que o nome é esse mesmo, Bandida número 1 da Rocinha. E é essa figura, né? Que é essa mulher, porque a gente está muito acostumado a ver os donos do tráfico, né? Os homens, e aí não, aí a gente tem uma nova perspectiva diante, né, desse contexto. Temos uma mulher poderosa assumindo, que foi o que aconteceu, né? Então é muito baseado nela e na história da Rocinha mesmo, como aconteceu o início do tráfico, né? Até da mudança mesmo de perspectiva do jogo do bicho para o tráfico de drogas. É muito sobre esse momento, assim, essa transição. E aí tem essa figura, né? Que no filme o nome dela é Rebeca. Temos a Rebeca, que é quem conduz esse filme, que é a dona de tudo, né? Acaba assumindo tudo, tem uma vida super dura, super difícil, é vendida pela avó para um bicheiro quando criança. É um filme de muito ação,
É uma coisa meio Cidade de Deus com Tropa de Elite, sabe? E eu nunca tinha feito esse tipo de filme, né? E isso foi maravilhoso, porque me trouxe outra linguagem, sabe? E é um personagem muito diferente. Acho que vai ser muito difícil, inclusive, me reconhecer, porque é muito diferente de todas as coisas que eu fiz antes, e isso foi massa. Eu adoro fazer personagem que é diferente de mim, e esse veio realmente num contexto ali muito específico e completamente distante da minha realidade, né? Então foi bem bom, foi uma experiência forte pra mim. Do Rio de Janeiro pro sertão do Nordeste, você também acabou de gravar uma telenovela para Globoplay, Guerreiros do Sol, que é baseado na história de Lampião e Maria Bonita, que tem previsão de estreia 2025. Como é que foi a construção desse personagem? Como é que foi a participação? Eu tô muito empolgado para o lançamento do Guerreiros do Sol. Acho que vai ser forte, acho que vai ser bonito, acho que é sobre a nossa história, né? Sobre a nossa identidade do Brasil mesmo, enquanto cultura, enquanto, né, história do que aconteceu, como que chegamos até aqui, né? E acho que o sertão, ele tem belezas radiantes. E acho que a gente vai ver muita beleza também, apesar de tudo, sabe? Apesar de toda a dor, de toda a desgraça, porque é sobre o cangaço, né? Então não tem como ser leve, não tem como ser ameno. Vai ser tiro, porrada e pomba mesmo, mas recheado de muita beleza, porque foi muito lindo passar dias no sertão filmando, apesar do calor e de toda a roupa. Porque a gente tinha uma roupa que pesava, sei lá, 25 quilos, sabe? E aí a gente passava 10, 12 horas debaixo de um sol de 45 graus no sertão, era babado. Mas acho que valeu muito a pena. É super bem escrito, super bem dirigido, tem muitos atores nordestinos, é um elenco muito brilhante, sabe? Foi uma experiência muito sensacional, muito espetacular, é uma coisa enorme, né? Tem muita gente trabalhando. Nossa, era um set assim muito grande. Então foi muito especial e acho que as pessoas vão curtir muito. Tem muita história, muita dramaturgia no meio daquelas coisas todas do cangaço e acho que vai ser bem potente. Eu saí muito feliz, sabe? Eu interpreto o Zé do Bode, que é um cangaceiro também, e foi um processo muito, muito forte pra mim, assim, porque é sobre ancestralidade também, sabe? É a minha história, é a história do meu povo de alguma maneira, então foi um mergulho muito grande no que veio antes mesmo de mim, em todo mundo que passou para construir essa história toda, né? Esses caminhos para chegar até aqui. Então foi um mergulho do sotaque. Eu fui buscar um sotaque mais arcaico mesmo e fui mergulhar nas lembranças, sabe? De pessoas mais velhas falando, de como falava, porque se passa nos anos 20, né? Anos 20, anos 30. Então tem uma diferença aí da linguagem também, tem uma coisa mais arcaica, né? Então foi um mergulho de antepassado mesmo. Foi muito forte nesse sentido, sabe? Para finalizar a nossa entrevista, o que é representatividade LGBTQIA+, para você e suas interseccionalidades? Eu acho que é quando a gente cria perspectivas para os nossos corpos que transpassam a dor e a violência que eles já viveram. Eu acho que representatividade é uma necessidade de contarmos as nossas próprias histórias. Acho que representatividade é uma abertura de um novo espaço que talvez nunca existiu de fato e que a gente está agora lutando muito por ele, né? Acho que a gente vem lutando há muito tempo por isso. Acho que estamos conseguindo criar novas perspectivas e novos caminhos para a gente e para quem vem depois. E acho que a representatividade é uma necessidade muito a partir disso também, para quem vem depois, sabe? Como que a gente prepara esse espaço aqui para quem virá depois da gente, para que seja um espaço melhor, um espaço muito mais digno para os nossos corpos habitarem. Acho que tem um caminho muito longo aí pela frente ainda, mas eu vejo caminhos luminosos pra gente.
Acho que a gente não vai parar, não vai calar, né? A gente vai seguir. E representatividade para mim é isso, é a possibilidade de caminhos para frente, sabe? De novas perspectivas, de mudanças de paradigmas mesmo, que a gente problematize outras coisas e não a nossa sexualidade, o nosso gênero, sabe? Eu acho que é caído ainda ter que lutar sobre isso, falar sobre isso, mas é isso, temos que fazer e estamos fazendo. Mas espero que mude, que daqui a pouco a gente possa falar sobre outras coisas, outras questões, outras problemáticas, né? Kellner, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, seu tempo, fala e seu legado. Eu que agradeço, obrigado, espero que vocês tenham gostado e Gay Blog, acompanhem. Você acabou de ouvir o podcast do Gay Blog, seu canal de entretenimento e empoderamento. Gay Blog tem apoio da Scruff, nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada, contamos com a edição de som de Daniel Bayer e este episódio foi gravado nos estúdios da agência de podcast.